Você sabia dos estágios importantes da inteligência artificial distintos de inteligência artificial em um mundo onde a tecnologia está se tornando cada vez mais importante? Entender onde estamos na jornada rumo à inteligência artificial pode ser inestimável. Neste vídeo, faremos o nosso melhor para explicar cada estágio com uma explicação fácil de entender. Para começar, vamos iniciar com o primeiro estágio. Estágio 1. Sistemas de inteligência artificial baseados em regras. Sistemas de inteligência artificial baseados em regras, também conhecidos como sistemas de uma única tarefa, representam um estágio mais inicial da inteligência artificial. Esses sistemas operam com base em um conjunto pré-definido de regras ou algoritmo fornecido por programadores. Para entender isso, imagine jogar xadrez contra um computador. O computador conhece todos os movimentos e resultados possíveis com base em suas regras codificadas. Ele pode decidir a melhor jogada com base nessas regras, mas não pode aprender ou se adaptar além delas. Esses sistemas são excelentes para tarefas com regras, como diagnosticar um problema mecânico ou processar formulários fiscais. Eles são confiáveis e consistentes, mas sua inteligência é firmemente limitada. Eles não têm a capacidade de aprender ou entender o contexto. Suas decisões são baseadas apenas nas regras fornecidas, e eles não conseguem lidar com cenários não programados. Estágio 2. Sistemas de consciência de contexto e retenção. Dando um passo além dos sistemas baseados em regras, chegamos aos sistemas de consciência de contexto e retenção. Este estágio representa uma evolução significativa na inteligência artificial. Esses sistemas de inteligência artificial são capazes de compreender e reter contexto, ou seja, podem lembrar interações anteriores e usar esse conhecimento para informar respostas futuras. Um ótimo exemplo disso é o assistente do seu smartphone, como seria o Google Assistant. Eles não apenas processam e executam comandos, mas também aprendem com suas interações passadas. Se você perguntar quem ganhou o jogo de futebol ontem e, em seguida, perguntar quando é o próximo jogo deles, o sistema entende que ele se refere à equipe de futebol da sua pergunta anterior. Isso representa um salto em relação aos sistemas de inteligência artificial baseados em regras, pois esses sistemas entendem contexto, retêm informações e podem lidar com um conjunto muito mais amplo de interações. Outro exemplo é o famoso ChatGPT, um sistema treinado em milhões de conversas passadas que pode gerar respostas automáticas semelhantes às humanas em qualquer conversa. Essa capacidade de consciência de contexto e retenção permite a esses sistemas de inteligência artificial oferecer uma experiência de usuário mais personalizada e sofisticada. Eles são como adolescentes nas fases de desenvolvimento da inteligência artificial. Ainda não são pensadores independentes, mas aprenderam a lembrar e usar o contexto em suas interações. Dando um passo além da inteligência artificial consciente do contexto, chegamos aos sistemas de domínio específico. Este estágio representa a capacidade da inteligência artificial de não apenas compreender e reter informações, mas de se tornar altamente habilidosa dentro de um domínio ou campo específico. A inteligência artificial de domínio específico pode ser encontrada em diversas aplicações especializadas. Esses sistemas não são generalistas. São especialistas, ajustados para se destacar em uma área específica. Um exemplo perfeito disso é o ChatGPT, projetado para se destacar ao responder perguntas no programa de perguntas e respostas Jeopardy. Outro exemplo é o AlphaGo da DeepMind do Google, treinado especificamente para dominar o complexo jogo de tabuleiro Go, uma tarefa que ele realizou derrotando campeões mundiais. Esses sistemas têm um entendimento mais profundo de seu domínio específico do que qualquer humano poderia esperar alcançar. Eles podem analisar grandes quantidades de dados, identificar padrões e tomar decisões ou previsões informadas, tudo em uma velocidade impressionante. Sistemas de domínio específico representam a fase adulta no crescimento da inteligência artificial, demonstrando habilidades sofisticadas dentro de seus campos especializados. Mas, avançados como são, ainda estão longe de alcançar o sonho da verdadeira inteligência artificial geral. Ao cruzarmos o limiar para o quarto estágio, começamos a ver sistemas de inteligência artificial que começam a imitar a capacidade humana de pensar e raciocinar. Diferentemente dos estágios anteriores, esses sistemas de inteligência artificial não apenas seguem regras ou retêm contexto. Eles tentam simular o processo de pensamento humano. Sistemas de inteligência artificial de pensamento e raciocínio podem entender conceitos complexos, resolver problemas desconhecidos e até gerar ideias criativas. Isso é possibilitado por técnicas como aprendizado de máquina e aprendizado profundo, que permitem à inteligência artificial aprender com a experiência e melhorar seu desempenho ao longo do tempo. Por exemplo, um sistema de inteligência artificial desse tipo poderia ler um livro, entender o enredo e até inferir os motivos dos personagens com base em suas ações. Ou poderia analisar dados econômicos, antecipar tendências de mercado e sugerir estratégias de investimento. Neste estágio, a inteligência artificial começa a se assemelhar à inteligência humana de maneira mais profunda. Mas ainda não é equivalente à mente humana. É mais como uma ferramenta altamente avançada, especializada em tarefas de raciocínio e pensamento. E, por mais fascinantes que esses sistemas de inteligência artificial sejam, ainda estamos apenas na metade do caminho. Os próximos estágios adentram o reino da ficção científica, com a inteligência artificial alcançando e até superando a inteligência humana. Estágio 5. O nascimento de uma nova mente, inteligência artificial geral, IAG. Ao entrarmos no domínio da inteligência artificial geral, estamos ingressando em um mundo de inteligência artificial que, por enquanto, permanece em grande parte teórico. IAG, também conhecida como inteligência artificial forte, refere-se a um tipo de inteligência artificial que iguala a inteligência humana em todos os aspectos. Um sistema IAG seria capaz de entender, aprender, adaptar-se e implementar conhecimento em uma ampla variedade de tarefas. Ele não apenas se destacaria em um domínio, como os sistemas de inteligência artificial. Nossos vídeos oferecem perspectivas valiosas que irão expandir seu conhecimento e evolução. Se inscreva para ficar atualizado sobre novas tecnologias.